Queridos, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de uma história muito conhecida na palavra de Deus, que é a história de Davi e Golias. A Bíblia fala a respeito dessa história em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 50. E no versículo 50 a Bíblia diz assim: Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Então, eu já comecei a história pelo fim, né? Sim, todo mundo sabe que Davi matou Golias. Mas a Bíblia fala aqui nesse versículo que desta maneira, ou seja, quando você lê todos os versículos anteriores, você recebe o ensino das práticas que Davi adotou para vencer este inimigo, que era um inimigo incomum. Vamos ler ali no versículo 1 desse capítulo o que a Bíblia nos ensina. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó. O primeiro verbo que é utilizado aqui é o verbo ajuntar, depois ele é associado ao verbo congregar. Então, diz que os filisteus se ajuntaram para realizar uma ação, que era a guerra. Quando a Bíblia fala sobre congregação na língua hebraica, ela chama esse ato de sinagoga. Quando a Bíblia fala de congregação na língua grega, ela chama esse ato de igreja. E na língua portuguesa é congregação mesmo. A Bíblia diz aqui que o inimigo se congregou para realizar uma ação, ou seja, congregar-se é positivo, mas depende do que vai fazer ali, não é? Nesse caso, a gente vai adotar os filisteus, nesse texto que a gente está estudando, como uma representação do inimigo, da nossa alma, de inimigos da vida do cristão. E Saul e seus homens, né, os homens de Israel, também se ajuntaram, também se congregaram, e a gente vai adotá-los como sendo o cristão, ok? Lá no versículo 3, a Bíblia diz assim: estavam estes num monte do lado da lei, os filisteus, e os israelitas no outro monte do lado da quem? E entre eles um vale. O que isso nos lembra? Isso nos lembra o capítulo 1, versículo 4 do livro de Gênesis, que diz que não há união entre luz e trevas, ou seja, há separação. Deus mandou haver separação entre luz e trevas. Há uma linha que separa a luz e separa a trevas. E o inimigo congregado avançou contra Israel. Ele declarou guerra contra o povo de Deus, querendo avançar essa linha separatória. No versículo 4 diz: então, ou seja, depois que o inimigo tomou essa ação, né, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Ele era de Gate, ele tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo, que representa aproximadamente 2,90 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, que significa aproximadamente 60 mil quilos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro, aproximadamente 7 quilos, a ponta de uma lança, aproximadamente 7 quilos. E diante dele ia o seu escudeiro, ou seja, uma imagem realmente impressionante. Um homem com 2,90 metros de altura, né? E a gente lê lá, eu fui dar uma olhadinha no Guinness Book, o homem mais alto do mundo na atualidade mediu 2,74 metros de altura, ou seja, quase 2,90 metros. E significa que o Golias, ele não era
um monstro, ele não era um demônio, ele era uma pessoa que tinha uma estatura realmente muito, muito grande, ok? E estava afrontando o exército inimigo e fazendo uma proposta, ok? Que é a seguinte: ele parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saís formando-vos em linha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós, essa é a proposta, né? Dentre vós um homem e desça contra mim. O que ele estava declarando? A gente é igual, eu sou homem, vocês são homens. Vamos lutar de um para um. Então, qual é a característica dessa proposta? Uma proposta injusta. Por quê? Ele sim era um humano, porém, ele era um humano de proporções incomuns, não é? Com uma força fora do normal. Só o colete que ele carregava pesava 60 quilos, não é? Talvez tivesse soldados lá que pesavam 60 quilos, o soldado, né? Você imagina que essa proposta é uma proposta semelhante à proposta que o inimigo da nossa alma faz para nós. As propostas do inimigo, é isso que o texto está ensinando, é uma das coisas que o texto está ensinando, né? Que as propostas do inimigo da nossa alma para nós são injustas, que o inimigo quer te fazer crer que porque você é pecador, você é igual a ele. E já que você é igual a ele, una-se a ele, né? Na verdade, nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, e o inimigo não tem semelhança do Senhor. O nosso inimigo não foi feito à imagem e semelhança de Deus. A gente lê isso lá em Ezequiel, quando a palavra diz que o inimigo tem a intenção de subir no alto monte, e fala: então eu subirei nesse alto monte e me tornarei semelhante a Deus. Ou seja, ele quer se tornar porque ele não é, não é? Muito bem. Então, quando ele parou e clamou, os homens se espantaram e temeram, porque eles ouviram. Ou seja, quando nós damos ouvido às ameaças do inimigo da nossa alma, nós temos a tendência de nos atemorizar. Ao passo que quando nós ouvimos as promessas do nosso Deus, nós temos a tendência de nos fortalecer. Há uma diferença muito clara no mundo espiritual. Enquanto o nosso inimigo nos ameaça para colocar medo no nosso coração, o nosso Deus nos faz promessas para colocar ânimo, para colocar fé, para colocar força dentro do nosso coração. E a Bíblia fala aqui algo muito interessante no versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse inimigo é persistente. Você imagina, de manhã vem o problema, à tarde esse problema se repete, você vai dormir, quando você acorda no dia seguinte, o problema se apresenta de novo, e isso acontece continuamente durante 40 dias. É a persistência do inimigo sendo descrita aqui. É nesta proporção, é com esta persistência que o inimigo nos ataca, o inimigo da nossa alma. A Bíblia fala muito a respeito desse número 40. E eu quero citar aqui algumas vezes que a Bíblia cita esse número 40. 40 dias foi o tempo que choveu nos tempos de Noé, que Deus fez chover nos tempos de Noé. 40 dias foi o tempo que Elias caminhou até o Monte Horebe, quando ele estava sendo ameaçado pela Jezabel. 40 dias foi o tempo de jejum que Moisés realizou no deserto, lá no Monte Sinai. 40 anos foi o tempo que o povo de Deus perambulou no deserto, antes da entrada na Terra Prometida. 40 anos foi o tempo de reinado de Saul, Davi e Salomão, antes da divisão do reino. A partir de Jeroboão, quando o reino se dividiu, não houve mais nenhum rei que reinou por 40 anos. E até aqui a gente já entende que 40 na Bíblia representa uma jornada,
um período, que pode ser o período da tua vida, um período que você viveu dentro da empresa, etc. Né? A Bíblia também diz a respeito do Senhor Jesus com esse número 40. A Bíblia fala que Jesus foi apresentado aos 40 dias no templo por Maria, a mãe dele, que Jesus jejuou no deserto por 40 dias, onde ele foi tentado pelo diabo. E aqui a gente aprende que enquanto o diabo nos tenta para nos destruir, Deus nos prova para nos aprovar. E também Jesus, ao ressuscitar, ficou durante 40 dias na terra instruindo seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Ou seja, é um período de instrução, né? Período de jejum, é uma jornada na vida da pessoa. E durante esta jornada, então vamos adotar essa jornada como a vida de alguém. Durante essa jornada, o inimigo faz ameaças. Durante essa jornada, o inimigo investe contra a nossa vida. Durante essa jornada, o inimigo faz propostas injustas, ok? Entretanto, a Bíblia fala que o Davi, quando ele se apresentou para guerrear contra esse inimigo, ele vai de uma forma diferente da forma como o exército de Saul estava se apresentando. A Bíblia diz aqui no 46. Davi, porém, aliás, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha só que coisa interessante. Davi recebe aqui uma revelação, onde ele tinha ouvido que naquele dia o Senhor entregaria Golias nas mãos dele. Você tem que se lembrar que Davi estava já ungido por Samuel, que escreveu esse livro, e quando ele recebeu a unção, o Espírito de Deus veio sobre ele. O Espírito de Deus foi retirado de cima de Saul e posto sobre a vida de Davi. Naquela época, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus só vinha sobre 3 categorias de pessoas. Só vinha sobre reis, a unção e o Espírito, né? Sobre reis, sobre profetas e sobre sacerdotes. Aqui, Davi já era rei. Ele era ungido por Deus para ser rei. Saul estava reinando, mas para Deus quem era o rei, porque tinha recebido a unção, era Davi. E ele também, esse texto aqui também mostra que Davi era profeta, porque ele recebeu uma revelação. Agora, o que eu quero te chamar a atenção é que a mesma arma que estava sobre Davi está sobre você, está sobre mim, porque nós temos o privilégio de, pelo fato de termos aceitado ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Isso está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, e nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que Deus derramou sobre Davi, ele põe sobre as nossas vidas. Então, quando Davi foi contra o inimigo, em nome do Senhor dos Exércitos, ele estava dizendo que não era a força dele, que não era o braço dele, que não era o conhecimento dele, que iria vencer esse gigante. O gigante ele pode ser os problemas do cotidiano, pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, pode ser um relacionamento que é nocivo, pode ser uma dúvida. O gigante é tudo aquilo que o inimigo levanta para nos atacar e para usar como cilada contra a nossa vida. Porém, Davi usou o nome do Senhor, ele creu no que Deus tinha de promessa
sobre a vida dele, ele lembrou das experiências que ele tinha tido, como matar o leão, como matar o urso, e você vai observar que ele realizou essas ações já debaixo da unção. Davi matou o leão e matou o urso depois que ele estava ungido pelo Espírito de Deus. Ou seja, quando nós recebemos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, nós recebemos a promessa de Deus também sobre as nossas vidas, e a promessa de Deus faz brotar em nós essa força. Agora, isso só se cumpre sobre as nossas vidas se nós damos ouvido a Deus. Ouvimos e escutamos ao Senhor, porque aqueles que escutaram e guardaram o que o inimigo falou, não tiveram nada disso, eles tiveram temor, eles tiveram muito medo. Por isso, eu quero te lembrar de que o nosso Deus tem muitas promessas para nós. As promessas de Deus para nós são de paz e não de guerra. Os pensamentos de Deus para nós são de paz e não de guerra. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de valorização. Davi, ele foi desprezado por Golias, ele foi desprezado por Saul, e ele foi desprezado por Eliabe, o irmão mais velho dele. Ou seja, na jornada da vida dele, ele foi desprezado pelo adversário, ele foi desprezado pela família dele, e ele foi desprezado pela autoridade que estava sobre ele. A situação não estava favorável sobre Davi, entretanto, ele estava firmado em Deus. E quando nós estamos firmados em Deus, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Isso é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, produzindo poder em nós. Deus, ele vai adiante de nós. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. A Bíblia fala lá em Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 38. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, coisa alguma pode nos separar do amor de Deus. Enquanto o inimigo, ele traz ameaças para nos atemorizar, o nosso Deus traz promessas para nos fortalecer. Fique com as promessas de Deus, fique com a palavra de Deus. Dessa maneira, você vai obter vitória. Foi assim, foi desse modo que Davi prevaleceu, crendo no que Deus tinha sobre ele e debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus está à nossa disposição quando aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele entra em nós trazendo dons e produzindo o fruto. Que o fruto do Espírito Santo de Deus te mantenha firme, resistindo ao inimigo, porque a Bíblia diz: resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. Aleluia.